Olá, aluna, seja bem-vinda à nossa 8ª e última teleaula da disciplina de Bioética e Biossegurança. Eu sou a professora Franciele Midori e o tema da nossa aula de hoje será sobre o mapa de risco e saúde do trabalhador. Então, hoje nós veremos questões referentes ao mapa de risco, que nós já vimos anteriormente, brevemente, sobre o mapa de risco. Agora a gente vai falar mais em profundidade sobre esse tema para que você entenda cada aspecto quando nós fazemos o mapa de risco, o que ele é, o seu conceito, para que eu utilizo e a sua importância nos locais, tanto no ambiente hospitalar, como no ambiente ambulatorial, ou também nos laboratórios, que nós necessitamos ter, então, estes mapas de risco que orientarão, né, a população sobre as principais áreas relacionadas aos riscos ocupacionais. Então, nas aulas anteriores, nós vimos os tipos de risco, tanto o risco ergonômico, o risco físico, o risco biológico, o risco químico. E agora, quando a gente fala também em mapa de risco, a gente fala sobre também algumas áreas que podem ocasionar acidentes. Então, eu consigo identificar naquele ambiente proposto as principais áreas, né, por meio da planta baixa, realmente, daquele local. Eu consigo, então, identificar os principais riscos e mesmo, tanto a minha equipe como uma pessoa que irá visitar o local, tanto, então, os membros internos como os membros externos conseguirão, por meio desse mapa de risco, ter a noção de quais áreas que são mais perigosas que as outras. Então, como que eu irei me comportar naquele determinado local. Na nossa aula de hoje, nós veremos também com relação a um pouco da saúde do trabalhador, sobre a política também nacional que rege esse cuidado com a saúde do trabalhador, né, pensando em toda essa parte de biossegurança, em riscos ocupacionais também, que nós tanto falamos nessa disciplina com relação à biossegurança. Então, agora, para nós iniciarmos a nossa aula de hoje, eu convido a vocês a ir ao quadro para a gente contextualizar, então, um pouco sobre o conceito do mapa de risco. O que seria esse mapa de risco? Então, ele é definido como uma representação gráfica, de forma simples e objetiva, de um conjunto de fatores que estão presentes no local de trabalho. Então, eu vou pegar essa planta baixa da minha empresa, né? Vou dividir nos locais que eu necessito para realizar este mapa de risco. Ele pode ser, então, realizar esse mapa de risco de forma completa ou por setores. Hoje em dia, a maioria das empresas, elas realizam um mapa de risco em todos os locais. Por exemplo, se a gente pegar uma instituição hospitalar e pegar o mapa de risco, em todos os setores serão realizados, então, este mapa de risco para identificar realmente os riscos existentes para a minha população, né? Com a finalidade de que todos os profissionais e também os funcionários, eles consigam identificar e interpretar os agentes de riscos que existem no local sem nenhum auxílio técnico. Então, quando eu falo em mapa de risco, ele necessita ser muito autoexplicativo. Então, ele tem que ter legenda, ser apresentado de uma forma clara, para que realmente os meus funcionários, os meus profissionais, eles batam o olho e consigam identificar de uma forma clara, né, bem visível, qual os locais que apresentam determinado tipo de risco. Então, isso é muito importante. Vamos pensar enquanto gestores, enquanto realmente gestores hospitalares de uma instituição que tem vários riscos ocupacionais e como isso pode trazer benefícios, então, para a minha localidade, né? Benefícios referentes aos meus trabalhadores. Então, eles conseguirão visualizar e assim eu vou evitar alguns acidentes de trabalho. Então, o mapa de risco ele vem realmente para facilitar, para ajudar, para auxiliar neste sentido, então, de identificar os riscos de forma clara. Voltando para o quadro, eu trago para vocês as etapas de elaboração de um mapeamento de risco. Então, primeiramente, eu tenho que compreender e conhecer o processo de trabalho no local analisado. Então, se for um ambiente hospitalar, um ambulatório, um laboratório, eu preciso saber
como que é o processo de trabalho, né? Quantas pessoas trabalham, né? Como que ele é realizado, quais os turnos, conhecer realmente o meu local. Compreender, não apenas conhecer, mas compreender para que se torne realmente claro. Identificar os riscos existentes no local analisado. Então, após eu entender como que é a localidade, né, como que funciona o local que eu irei realizar este risco, eu vou identificar os principais riscos, né, para aquele local. Então, se ele mexe com componentes químicos, eu vou ter o risco químico. Se possuir algum barulho excessivo, eu vou ter um risco físico. Se eu mexo com alguns materiais biológicos, nós temos, então, um risco biológico. Se for, por exemplo, um hospital que eu tenho esse contato, né, com as excreções, né, com o material biológico do paciente, então eu tenho um risco biológico, né? Se for relacionado ao ambiente de trabalho dos meus funcionários, o risco ergonômico, então eu vou identificar todos os tipos de riscos existentes no local que eu estou analisando. Depois disso, eu vou identificar as medidas preventivas existentes e também a sua eficácia. Então, a partir dos riscos, como que eu posso prevenir esses riscos que eu identifiquei, né? Como que eu vou fazer isso de uma forma efetiva, né? Então, preciso identificar essas medidas também preventivas. Identificar os indicadores de saúde, quando eu falo principalmente no ambiente hospitalar. Então, por exemplo, os riscos relacionados aos indicadores de saúde daquela localidade. Então, eu tenho que ter isso em mente também. Os indicadores de saúde que são gerados, né, que são levantados para a melhoria da qualidade da assistência à saúde, por exemplo. Então, por exemplo, se eu tenho risco de úlceras por pressão, né, que é um indicador de saúde, como que eu posso identificar isso também, puxando para o mapeamento de risco. Conhecer os levantamentos ambientais já realizados no setor. Então, se existe, né, algo que foi documentado relacionado ao levantamento ambiental, né, desse ambiente, tanto hospitalar como laboratorial, por exemplo, se já teve acidentes, né, nesse local relacionado aos riscos ocupacionais, é importante eu conhecer, fazer esses levantamentos. E o que é importante também que vocês entendam que para elaborar este mapa de risco, é necessário que os funcionários do local escolhido para o referido estudo participem também da construção do mapa, através da entrega de registros de riscos, observados individualmente pela comissão, né, para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, pela CIPA. Então, realmente, ele é um trabalho em conjunto, porque quando a gente consegue inserir os nossos profissionais, né, juntamente de um processo, né, no hospital, ele começa a fazer sentido, então acaba sendo pertinente para o nosso funcionário, para o nosso profissional. Então, quando a gente começa a englobar, inserir realmente ele nesse processo também da realização do mapa de risco, juntamente com a CIPA, juntamente com o profissional de segurança do trabalho, né, o engenheiro do trabalho, para a realização, né, de todo esse trabalho que é o mapa de risco, isso começa a tornar pertinente. E também os profissionais, eles começam a trazer, né, porque às vezes a gente não consegue identificar alguns riscos que para nós não são aparentes, mas que eles conseguem trazer e que faz realmente sentido na realização deste mapeamento. Então, é importante a gente englobar realmente todos os profissionais, né, ou eleger algum grupo de profissional, nem todos, porque isso acaba sendo inviável também para esse processo de trabalho, mas englobar alguns profissionais, eleger alguns profissionais que são críticos, que eles tenham uma noção, né, dos acontecimentos do dia a dia do trabalho para a realização desse mapa de risco também. Voltando para o quadro, algumas informações elas são fundamentais também para a construção desse mapa de risco, como saber como que funcionam os processos de trabalho no local que será avaliado. Também é preciso saber qual é o número total de funcionários, gêneros e as suas idades. Então, para a gente fazer um levantamento da população, né, do ambiente, isso é importante também, que são informações fundamentais para a construção desse mapa de risco.
a quantidade de materiais, equipamentos, instalações e suprimentos disponíveis, principalmente em relação às suas localidades, né? Qual a quantidade de materiais, como ele é disposto no local, como que é o fluxo, né, dos nossos funcionários em cima dessa localidade, é importante que eu saiba também, e a forma de organização do trabalho, como o arranjo físico, o ritmo de trabalho, então se eu tenho pessoas trabalhando em todos os turnos ou não, isso influencia também. O método de trabalho, como que é realizado esse método, né? Quais são as escalas de trabalho, né? O ritmo mesmo desse trabalho, o método do trabalho, se eles trabalham um dia sim, um dia não, né? 12/36, se eles trabalham 6 horas diárias, 8 horas diárias, é importante que eu saiba também a postura de trabalho, a jornada de trabalho, como eu falei anteriormente, e os turnos de trabalho. Então, como que é organizado o trabalho naquela localidade? São informações de extrema importância também para a construção deste mapa de risco. Outra informação importante, né, que após o levantamento destas informações, o que nós deveremos identificar? Então, identificar todos os riscos existentes no local, de acordo com a classificação específica dos riscos ambientais. Então, eu tenho que saber realmente todos os riscos existentes, né, se os riscos, se eles são mais biológicos ou químicos, por exemplo. A avaliação das medidas preventivas existentes e a sua eficiência. Então, quais são as medidas que já foram pré-estabelecidas para aquele local, tá? Se, por exemplo, já existe um cuidado para determinado risco, por exemplo, um risco químico, que já foi realizado um estudo anterior e eu consigo, então, reaproveitar o que já foi utilizado de melhor para as medidas que serão tomadas a partir da construção desse mapa de risco, a utilização do equipamento de proteção coletiva, individual. Então, se são utilizados, né, naquele momento, naquela localidade, né, por exemplo, um chuveiro lava-óleos, uma capela de exaustão no laboratório, que são equipamentos de proteção coletiva, né, a extintor, por exemplo, também. E também a utilização de equipamentos de proteção individual, os EPIs, se são utilizados os óculos de proteção, se são utilizados a máscara, a luva, né? Naquela localidade eu necessito, por exemplo, num ambiente que há a aplicação de quimioterápicos, né? Tanto a manipulação com capela de exaustão, né? Naquele preparo do quimioterápico, até a aplicação, né, do nosso funcionário que irá instalar aquele quimioterápico no paciente, se há estabelecidas medidas de proteção individual, como a utilização do avental, da luva, da máscara, do óculos de proteção. Então, nós precisamos realmente levantar todas essas informações necessárias, né, do ambiente em que eu trabalho. Utilização de medidas de higiene e conforto. Então, como que é o banheiro, os lavatórios, o vestiário, os armários, se há bebedouros, refeitório e área de lazer. Então, eu vou ter que fazer também um levantamento dessas informações, identificando essas localidades, se há esses cuidados com a higiene e o conforto para os meus funcionários também. Identificação, como eu falei anteriormente, e eu falo novamente dos indicadores de saúde, que quando eu falo em ambiente hospitalar, em ambiente que tem um cuidado especial com o paciente, há necessidade de nós termos esse cuidado especial com os indicadores de saúde também. E as queixas mais frequentes e comuns entre os trabalhadores expostos aos riscos. Então, nós temos que realmente ouvir os nossos profissionais, porque realmente eles trarão informações importantes para a realização desse mapa de risco. Quais foram os últimos acidentes de trabalho ocorridos? Então, quais foram os últimos acidentes? Assim, a gente consegue identificar quais os riscos que nós precisamos ter um cuidado mais especial, as principais doenças profissionais diagnosticadas. Então, realmente, o ideal seria nós realizarmos este levantamento das doenças ocupacionais, né?
que foram diagnosticadas nesse grupo que nós iremos realizar este mapa de risco, e as causas mais frequentes de faltas no trabalho. Então, quais são as causas mais frequentes de absenteísmo na minha instituição? Com isso, eu consigo, então, realizar de uma forma eficaz realmente o meu mapa de risco. Então, perceba que são várias informações que eu necessito ter para que o meu mapa de risco ele seja realizado com uma maior qualidade. Então, aqui nós temos a confecção realmente do mapa de risco. Ele é realizado por meio de grupos de risco. Então, nesse grupo de risco, como eu falei, por diversas vezes, eles são classificados em físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e também por acidentes e assim sucessivamente por suas cores. Por exemplo, o físico, ele é classificado pela cor verde, o químico pelo vermelho, o biológico no marrom, o ergonômico amarelo e os acidentes em azul. Então, quando a gente for verificar no mapa de risco, isso começa a ficar um pouco mais claro. Então, ó, eu trouxe essa tabela, eu sei que para vocês, quando forem imprimir, vai ficar um pouco ruim de visualização, mas aqui a gente consegue identificar, né, pelos slides da aula, os riscos, a cor de identificação e a sua descrição. Então, quando eu falo em físicos verde, ele é referente ao calor, frio, pressões, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, ruído, umidade e vibrações. O químico, a cor de identificação é o vermelho, então ele é descrito como fumo, gases, neblinas, névoas, poeiras, substâncias compostas ou produtos químicos em geral e vapores. O risco biológico, a cor é o marrom, então é classificado como os bacilos, as bactérias, fungos, parasitas, protozoários e vírus. O ergonômico, a sua cor é o amarelo, e é o controle rígido de produtividade, do esforço físico intenso, a exigência de postura inadequada, a imposição de ritmos excessivos, as jornadas de trabalho prolongada, o levantamento e transporte manual de peso, a monotonia e repetitividade, outras situações causadoras de estresse físico ou psíquico e o trabalho em turno e noturno. Isso também entra nas questões ergonômicas. E também tem um risco de acidentes, né? O risco que é o acidentes, que ele é classificado com a cor azul, que estão relacionados à arma, ao arranjo físico inadequado, à eletricidade, que pode causar acidente, iluminação inadequada, máquinas e equipamentos sem proteção e a probabilidade de incêndio e explosão. Então, isso a gente pode classificar como um acidente no mapa de risco também. Aqui nós temos um exemplo da intensidade de risco, então que ela é classificada por essas bolas, né? Então, ela tem o tamanho, então são divididos em 3 tamanhos, que são classificados de acordo com a sua intensidade. Por exemplo, o risco leve é o menor, o médio é o mediano e o elevado é essa bola maior. Então, quando eu observo, lembrando, como eu falei anteriormente, que o mapa de risco, ele realmente necessita ser autoexplicativo. Então, quando eu entendo que essas bolas, eu consigo classificar a sua intensidade, esses círculos, né? Quando ele é menor, ele é leve. Quando ele é intermediário, ele é um risco médio. Quando tem uma bola maior, ele é elevado. De acordo com a cor que nós vimos anteriormente, a gente só de bater o olho no mapa de risco, nós conseguimos, então, fazer uma leitura daquele local, né? E como que é classificado os seus riscos, tá? Então, isso é importante você entender, então, os tamanhos dessas bolas, desses círculos, eles têm um porquê também, para classificar a sua intensidade, né, de acordo com os riscos. Aqui eu trago para vocês um exemplo de um mapa de risco, que foi tirado da internet também, para que vocês consigam, então, visualizar, de acordo com a legenda, uma localidade. Então, aqui nós temos uma planta baixa, né, de uma instituição, que tem a cozinha, o depósito, a área de produção, os banheiros, a diretoria, né, a recepção, a logística. Então, o que eu pego? Eu pego o mapa, né, a planta baixa da minha instituição, da localidade que eu irei realizar esse mapa de risco. Vou fazer aqueles estudos em cima das informações
que eu passei anteriormente para você, que são as informações necessárias, levantando os principais grupos de risco que eu tenho na minha instituição. A partir desse levantamento, né, desse estudo que eu farei, não é só eu realizar de uma forma simplória, né, o mapa de risco, que eu tenho que ter todos os cuidados citados anteriormente, né, para saber os indicadores de saúde, saber a opinião dos meus funcionários sobre os principais riscos, levantar os índices de acidentes anteriores e, em cima disso, eu começo, então, a montar meu mapa de risco. Eu tenho aqui, então, as cores, né, dos riscos: o amarelo, o risco ergonômico; o azul, mecânico; o verde, o físico; o vermelho, o químico; e o amarelo, o risco biológico. Então, aqui eu tenho, lembrando que esse risco mecânico, ele entra também, como eu identifiquei anteriormente, como um acidente, tá? Ele pode ser classificado dessa forma também. Aqui, nesta legenda do mapa de risco, eu tenho também os tamanhos, como eu falei anteriormente: risco pequeno, médio e elevado. Então, em cima deste tamanho dos riscos, da intensidade, eu vou classificar cada local de acordo com o risco que foi dos estudos realizados. Por exemplo, aqui no depósito, nós temos um risco pequeno de ergonômico, mas nós temos um risco médio para um risco físico e também um risco médio para o risco químico, né, nesse depósito, de acordo com as características dos produtos e também da parte física desse depósito, nós conseguimos classificar. Então, eu, sendo um funcionário, eu já vou olhar meu mapa de risco e já consigo identificar o que eu tenho que tomar cuidado, né? Quais os cuidados que eu terei que ter no ambiente devido a esse mapa de risco. Então, aqui a gente consegue realmente classificar e verificar quais os principais riscos daquela localidade, de acordo também com a legenda que é exposta. Então, eu preciso ter no mapa de risco uma legenda e para que também a pessoa consiga identificar de uma forma correta os riscos daquele ambiente. Então, aqui eu trouxe de uma forma mais didática para a gente entender realmente como que formula esse mapa de risco, tá? Então, é importante eu ter esses cuidados que eu falei anteriormente, levantar as informações necessárias, ter também a planta baixa daquela localidade, porque se eu não tiver a planta baixa, eu não consigo realizar o mapa de risco de uma forma efetiva também. Fazer todo o levantamento dos principais riscos, o que já teve de acidente, o que não teve, a opinião de alguns funcionários, né, trazer realmente eles para ajudar na realização desse mapa de risco, em conjunto com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a CIPA, para realizar, então, este mapa de risco para que ele seja efetivo. Então, a maioria das empresas necessitam ter este mapa de risco e é importante que ele esteja num local acessível, que seja um local assim que todos, né, tenham o acesso de uma forma clara, que esteja também exposto numa posição próxima ao rosto, né, ao posicionamento correto das pessoas que irão utilizá-lo. Então, preciso ter esses cuidados também. Então, ele tem que estar posicionado de uma forma correta, não somente eu ter um mapa de risco para ficar guardado, documentado em algum lugar. Eu preciso que ele esteja localizado num lugar adequado, viável e também de que seja de uma forma clara para todo mundo, para toda a população, tanto interna como externa daquele ambiente. Então, voltando para o quadro, para a gente finalizar essa parte dos mapas de risco, a gente tem que sempre pensar na minimização de risco. Então, através da elaboração deste mapa de risco e sua efetiva utilização, sem dúvida alguma, a empresa estará tendo uma diminuição do número de acidentes e também uma diminuição no número de afastamento dos seus funcionários, pensando sempre neste risco zero. Quando a gente fala neste risco zero, é a diminuição por completo dos acidentes ocupacionais, né, dos acidentes por trabalho. Todas as empresas, elas esperam, então, ter este risco zero. E para que isso aconteça, depende muito, né, da colaboração constante de todos os funcionários da empresa e também com o apoio geral
da direção-geral da empresa junto com a CIPA, né? Então, isso, um trabalho conjunto, sempre esperando, almejando este risco zero, que é a diminuição de todos os riscos, diminuição dos acidentes ocupacionais, né, naquela população da empresa que você irá trabalhar, que você irá realizar a gestão. Então, nós temos que ter essa preocupação realmente com a saúde do trabalhador. Então, para nós finalizarmos este tema, vamos para a nossa situação-problema, contando a história, então, do Augusto, que ele é presidente do Conselho Federal de Fisioterapia, e ele recebeu em seu gabinete profissionais que representam a Associação Nacional de Hospitais, liderados pelo presidente Nicanor. E ele trouxe, né, que existem vários hospitais espalhados pelo Brasil que ainda apresentam muitos problemas associados aos acidentes de trabalho. E ele, então, solicitou ao Augusto uma campanha com os alunos dos cursos da área da saúde, com o objetivo de conscientizá-los sobre a importância dos cuidados que devem ser tomados pelos profissionais que trabalham em hospitais. E a importância também da elaboração e utilização correta de um mapa de risco nos hospitais. Então, o que deverá ser abordado em um mapa de risco hospitalar? Então, vamos ajudar o Augusto, né, que irá trabalhar junto com os alunos na campanha, sobre os principais itens que tem que ter no mapa de risco. Então, o que ele precisa ter? Conhecer todo o processo de trabalho do hospital. Após a coleta de todas as informações, compreender e conhecer todo o processo de trabalho que é realizado no local. Em seguida, identificar quais são os riscos existentes no local analisado e também levantar hipóteses sobre quais são as medidas preventivas já existentes, pensando em propor outras posteriormente à identificação destes riscos e depois identificar quais são os indicadores de saúde existentes no local, evidenciando os levantamentos ambientais que já foram realizados anteriormente também. E assim, com esses dados importantes, ele consegue, então, realizar este mapeamento de risco, realizar o mapa de risco, né, nas instituições. É importante ter essa conscientização com os alunos sobre essa temática, né, da importância do mapeamento de risco nas localidades, nas instituições. Às vezes, os alunos também eles não saem com essa formação dessa importância, né, para a biossegurança, que é o mapeamento de risco. E agora nós iremos tratar um assunto de extrema importância que tem a ver também com o mapeamento de risco, que é a saúde do trabalhador, né, a saúde ocupacional do nosso trabalhador. Então, indo para o quadro, vamos falar sobre a segurança do trabalho, que tem a ver com o trabalhador também, que é um conjunto de medidas adotadas com o objetivo de minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, além de proteger a integridade e a capacidade de trabalho do trabalhador. Então, não tem como nós não falarmos de biossegurança sem pensar realmente nessa segurança do trabalho, que está inteiramente ligado com as medidas de biossegurança, né, que são essa segurança do trabalho. São todas as medidas que nós estudamos anteriormente, minimizando, né, os acidentes de trabalho. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, é uma agência das Nações Unidas que tem como missão a promoção de oportunidades para que todos os homens e mulheres possam ter acesso a um trabalho que seja considerado decente e produtivo, em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade, sendo esses fatores considerados fundamentais para superar a pobreza, reduzir as desigualdades sociais, garantir governabilidade democrática, né? Assim como também trabalhar objetivando o desenvolvimento sustentável. Então, existe uma organização internacional do trabalho que realmente ela trabalha, e é redundante no trabalho, ele trabalha, pensando nas medidas que auxiliarão o estilo de vida mesmo em relação aos trabalhadores, né, ao todo esse processo de trabalho. Então, eles pensam nas condições de trabalho que seja adequada para o nosso trabalhador. Então, em cima disso, muitas ações são realizadas. Quais são esses objetivos estratégicos dessa organização? A liberdade sindical e reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva. Então, isso é um ganho muito grande para os trabalhadores, né, ter realmente essa liberdade sindical.
né? Ter o direito de negociação coletiva também por meio dos sindicatos, né? Realização dessas negociações pensando na melhoria do trabalhador, do processo de trabalho, a eliminação das formas de trabalho forçado, então aquele trabalho que é forçado, ou até mesmo antigamente a gente tinha aqueles trabalhos escravos, ou o trabalho infantil, né? O trabalho que ele realmente é considerado um trabalho forçado. Essa organização internacional ela trabalha, né, tentando eliminar realmente essas formas de trabalho, a abolição efetiva do trabalho infantil, que nós vemos ainda presente na nossa sociedade. Às vezes, né, dependendo do local que você mora, isso não é não acontece com tanta frequência, mas dependendo de alguns locais, tanto aqui no Brasil como no mundo, ainda existe o trabalho infantil, né? Então, essa organização internacional, ela trabalha nessa frente mesmo de extinguir, né, abolir realmente o trabalho infantil, a eliminação das formas de discriminação em matéria de emprego e ocupação, então diminuindo realmente essas desigualdades entre homem e mulher, por exemplo, né? Como essa é algo discriminatório mesmo do nosso trabalho, a promoção do emprego produtivo e de qualidade, a extensão da proteção social e o fortalecimento do diálogo social. Então, se for para a gente pensar, realmente nós evoluímos muito com relação ao nosso trabalho, né, do que era antigamente até nos dias de hoje. E essas organizações, elas trabalham constantemente para realmente diminuir essas arestas, né, que nós temos no nosso ambiente de trabalho, né? Hoje em dia, o trabalhador ele tem uma legislação que ampara em diversos momentos da nossa vida, né, realmente para melhorar o nosso processo de trabalho e diminuir essa distância entre o trabalhador e entre o empregador e o empregado, né? Então, hoje em dia, nós temos legislações que nos amparam legalmente nessas condições relacionadas às condições de trabalho. Então, para isso, é importante que a gente entenda os assuntos relacionados à política também, que ampara o trabalhador. No próximo slide, eu trago para vocês sobre a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador. Então, o Ministério do Trabalho, juntamente com o Ministério da Saúde, eles tiveram essa preocupação e foi, então, realizada essa política nacional. Então, em todo o nosso território, né, nacional, essa política ela é estabelecida e facilita o dia a dia do trabalhador. Então, por meio do decreto de número 7.602 de 2011, tem o objetivo de promoção da saúde e a melhoria da qualidade de vida do trabalhador. Então, nós passamos a ter uma preocupação maior com relação à qualidade de vida realmente do trabalhador, a promoção da saúde, não pensando ele apenas como algo braçal, mas também que ele é um ser que necessita de um cuidado especial relacionado à sua qualidade de vida e como que está, né, acontecendo o seu processo de trabalho. E ainda com relação à prevenção de acidentes e danos à saúde que estejam relacionados ao trabalho ou com o que ocorre no curso dele, através da eliminação ou redução dos riscos neste ambiente. Então, vamos pensar também que essa política é nova. Ela aconteceu em 2011, então até anteriormente não existia uma política nacional que assegurava, então, todos os direitos do trabalhador, por mais que existia já os direitos, mas não era ainda uma política estabelecida. Então, qual que são os princípios desta política? A universalidade, então todo mundo tem acesso a essa política, a prevenção, então nós vamos pensar na prevenção dos acidentes de trabalho, prevenção, né, de acordo com os riscos evidenciados do ambiente de trabalho, a precedência das ações, então pensando realmente em todo o contexto ligado, né, ao dia a dia do trabalhador, o diálogo social, então realmente ter esse diálogo entre o empregado e o empregador, né? Hoje em dia os trabalhadores eles têm uma voz mais ativa, né, de acordo
as suas reivindicações, ele tem uma voz bem mais ativa. A integralidade, então, o cuidado ao todo, relacionado também às questões de promoção à saúde, prevenção de agravos, prevenção de acidentes de trabalho. Então, nós temos essa integralidade, nós vemos o nosso trabalhador como um todo, né? Pensando realmente na saúde do trabalhador. Esses são um dos princípios desta política. E também nós temos algumas diretrizes, como a inclusão de todos os trabalhadores brasileiros no Sistema Nacional de Promoção e Proteção da Saúde, a harmonização da legislação e articulação das ações de promoção, proteção, prevenção, assistência, reabilitação e reparação da saúde do trabalhador, a adoção de medidas especiais para as atividades laborais de alto risco, então, cuidado especial também para as atividades de alto risco, a estruturação de rede integrada de informações em saúde do trabalhador. Então, existe essa rede integrada que tem todas as informações, informações nacionais sobre a saúde do trabalhador. Então, houve essa estruturação realmente, essa readequação para que entendam todas as informações referentes à saúde do trabalhador. E a promoção da implantação de sistemas e programas de gestão de segurança e saúde nos locais de trabalho. Então, essa política ela trouxe vários benefícios realmente, englobando várias situações, né, em nível nacional, para que tenha as melhorias no processo de trabalho, relacionado à segurança, saúde, nos locais de trabalho também. Então, essas são algumas das diretrizes do programa. Que nós temos que pensar também que para que essa política, né, ela seja realizada e tenha essa funcionalidade, nós precisamos de alguns responsáveis pela sua execução e também pela sua implementação. Então, nós temos o Ministério da Saúde, que realiza esse tipo de trabalho também. Nós temos a Previdência Social e o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, nós temos essa política que foi pré-estabelecida para facilitar, para trazer os benefícios para este público, né, pelos trabalhadores, pensando no seu processo de trabalho e também na sua saúde, mas para que isso seja realmente efetivado, para que a gente consiga executar todos os princípios e as diretrizes que nós estudamos anteriormente, nós precisamos desses 3 órgãos para facilitar a vida do trabalhador. Então, quando eu falei Ministério da Saúde, por exemplo, ele ajuda a fomentar, né, a estruturação da atenção integral à saúde do trabalhador, envolvendo tanto a promoção dos ambientes e processos de trabalho saudáveis, fortalecendo, por exemplo, a vigilância de ambiente, os processos e todos os agravos relacionados ao trabalho, fora outras diretrizes que o Ministério da Saúde ele também facilita nesse processo relacionado a essa política do trabalhador, nacional do trabalhador. A Previdência Social, ela só subsidia, né, a formulação e a proposição também das diretrizes e normas relativas à interseção entre as ações de segurança e a saúde do trabalho, e as ações também de fiscalização. Então, muita ação fiscalizatória, né? E o reconhecimento dos benefícios previdenciários decorrentes dos riscos ambientais do trabalho. É lógico que nós temos outras funções também, mas ela executa uma dessas ações. E o Ministério do Trabalho e do Emprego, ele ajuda também a formular e também a propor as diretrizes para inspecionar os trabalhos, bem como também supervisionar e coordenar a execução das atividades relacionadas com a inspeção dos ambientes de trabalho e respectivas condições de trabalho. Então, assim, nós temos estes 3 órgãos nacionais de extrema importância, os 2 ministérios, juntamente com a Previdência Social, que vai trabalhar em conjunto também para realmente ter essa segurança do trabalho, né? Que os nossos trabalhadores possuam essa segurança, que foi estabelecida essa política nacional para a saúde do trabalhador também, pensando nas melhorias que nós podemos sempre propor, né? E ter realmente uma qualidade de vida para os nossos trabalhadores. Então, nós temos ganhado muitas atividades, assim, como que eu posso falar?
nós ganhamos muito, né, no decorrer destes anos, justamente neste tema que é a saúde do trabalhador. Antigamente não tinha um cuidado específico para a saúde do trabalhador e hoje não. Hoje nós temos um olhar diferenciado para este público, né? Um cuidado especial tanto nos riscos ocupacionais, na melhoria das condições de trabalho. Hoje em dia a política, por mais fragilizada que ela seja, que por mais fragilidade que nós temos no nosso dia a dia, ela existe realmente para tentar facilitar o dia a dia do trabalhador. Então, nós temos que sempre pensar, né, por este lado, por mais bonita que ela seja no papel, por mais particularidades, potencialidades que ela traz para a vida do trabalhador, nós temos que ter essa consciência que existe um cuidado especial, né, a este público que antigamente nós não tínhamos, e isso só tende a ganhar e a melhorar a cada dia, né? Essa é uma das nossas preocupações e também o que nós almejamos para a saúde do trabalhador. Então, agora nós finalizamos essa disciplina. Espero que você tenha gostado. Eu estarei sempre à disposição de vocês para esclarecer as dúvidas pertinentes a essa disciplina e até a próxima!